E se a vida não for tipo uma linha reta, onde a gente nasce, vive e, bom, simplesmente acaba? E se também não for um círculo perfeito, sabe, pacífico e repetitivo, como algumas tradições costumam sugerir por aí? É, aquela ideia reconfortante de que tudo sempre volta ao normal, né? Exato. Mas e se, na verdade, a existência for uma espiral implacável, onde o universo faz uma auditoria absolutamente rigorosa a cada nova volta que a gente dá? O material que a gente vai dissecar hoje vira nossa compreensão moderna de tempo, destino e até evolução, assim, completamente de cabeça para baixo. Com certeza. E vira com uma força impressionante. Pois é, e a nossa missão nesse mergulho de hoje é justamente mapear a mecânica de um audiodocumento extremamente instigante sobre a filosofia gnóstica, deixando bem claro para quem nos ouve que a gente não está aqui para julgar, endossar ou convencer ninguém de nada. Nós somos apenas cartógrafos hoje. A gente quer entender a lógica interna desse sistema de crenças. Como é que essa fonte enxerga as engrenagens invisíveis do universo? E eu já te dou as boas-vindas para essa exploração, porque, olha, o negócio é denso. Nossa, muito obrigada. E é, assim, uma engenharia fascinante de se observar mesmo, porque desafia frontalmente aquela ideia contemporânea de que o universo é um caos aleatório, sabe? Ou então um lugar de puro livre-arbítrio onde as coisas não têm consequências. É, o famoso faz o que quiser e o universo perdoa. Exatamente. O documento que a gente está analisando descreve o oposto disso. É uma estrutura cósmica governada por leis matemáticas, onde cada detalhe, cada pequeno comportamento humano está amarrado a uma consequência inadiável. Eu confesso que, lendo as fontes, o nível de precisão inflexível que o texto propõe chega a dar uma vertigem. Não tem espaço para o acaso, né? Nenhum. Zero espaço para o acaso. Nenhuma ponta solta. E para a gente entender as regras desse jogo, precisamos olhar primeiro para como eles definem o tempo. O texto usa muito a imagem da roda do arcano 10 do tarô, que é a roda da existência. Sim, a famosa roda de Sansara. Isso. E a premissa ali é que tudo na natureza opera em ciclos, tipo as estações do ano, os dias, as noites, até as grandes respirações do universo que eles chamam lá de idades de Brahma. Mas tem um detalhe crucial aí, né? Sim, a regra de ouro é que não existe engrenagem de ré nessa roda. O movimento é contínuo. E para os humanos, a coisa fica séria, porque não é um passeio infinito. A fonte estabelece um limite exato, matemático. 108 existências. 108 cravado. 108 vidas. Bateu a cota. O universo basicamente dá um ultimato. Ou a pessoa dissolve o que eles chamam de ego por conta própria, ou a natureza vai fazer isso à força. É o momento em que a fatura chega. Então vamos desempacotar isso um pouco, porque a implicação prática dessa regra é brutal. Imagina a ansiedade matemática de não saber se a sua consciência tá, sei lá, na vida número 12, com muito tempo pela frente, ou na vida 107 ali, à beira do abismo. É, o relógio tá sempre batendo, e você não tem um mostrador. Exato. E para tentar visualizar esse tempo que não volta, mas que se repete, a analogia que me veio à mente não é a de uma esteira ergométrica. Sabe onde a gente corre e não sai do lugar? A esteira dá a ilusão de estagnação. Isso. Para mim, parece muito mais como uma daquelas escadas em caracol gigantescas. A cada volta completa, você olha pela janela e a paisagem é a mesma. Parece que você está no mesmo ponto geométrico. Mas, na verdade, você está um andar acima ou um abaixo. Perfeito. Se estiver evoluindo, um andar acima. Evoluindo, um andar abaixo. Mas nunca, jamais, no mesmo degrau exato. O que é fascinante aqui é como essa sua analogia da escada ilustra perfeitamente o dilema que o texto traz. O dilema de ser ou não ser, que a fonte introduz logo de cara. Como assim, no sentido do ego? Exatamente. O ego humano, nessa visão gnóstica, não é uma alma imortal blindada. Ele teve um começo e, mais importante, ele tem um prazo de validade. Se a pessoa chega ao fim dessa escada, no andar 108, e não fez o trabalho, a natureza cobra a conta, com juros altíssimos. E esse trabalho que a pessoa deveria fazer não é só virar uma pessoa boazinha, né? Longe disso. O texto descreve que a alternativa a essa destruição forçada, quer dizer, o trabalho de solução voluntária do ego aqui e agora, é um processo de uma complexidade psicológica imensa. Não é só, tentar ser alguém melhor no dia a dia.
A fonte descreve etapas quase arqueológicas de desconstrução da psique. Arqueológicas. E como funciona essa arqueologia na prática? Porque o texto usa uns termos bem específicos. Os termos chamam muito atenção. É como implodir as florações da sua própria mente, mas camada por camada. Primeiro, o texto exige a quebra das debilidades humanas mais óbvias. Os defeitos cotidianos, né? Tipo mentir, irritação. Isso, a casca. Depois que você passa por isso, a pessoa precisa eliminar o que o texto chama de agregados animais, que seriam os nossos impulsos mais bestiais, as reações instintivas, a violência crua. Caramba! E já parece difícil o suficiente. E não para por aí. O trabalho desce ainda mais. Exige a desintegração de recordações vegetaloides. Vegetaloides. São descritas como resquícios profundos de luxúrias passadas, coisas que estão enraizadas, literalmente como plantas, no subconsciente profundo. E, por fim, o estágio mais extremo de todos: destruir os estados mineraloides. Peraí, minerais na mente? Como assim ter uma pedra na cabeça? Quase isso. Seriam os estados fósseis. Sabe aqueles padrões comportamentais adormecidos e petrificados no nível mais inacessível da sua mente? É a ideia de que a nossa psique humana carrega o registro de todos os reinos inferiores da natureza. E se a gente não escavar e purificar isso voluntariamente, o peso dessas camadas todas puxa a gente escada abaixo. Poxa, para involução. Peraí, mas isso me traz uma dúvida enorme. Se a fonte afirma que carregamos estados psicológicos animais e vegetais fossilizados dentro da gente, como é que essa filosofia explica a existência física, biologia dos animais reais lá fora? É aí que o texto dá uma guinada que choca a maioria dos leitores. Porque bate de frente com tudo que a gente aprende na escola, né? O documento rejeita, assim, de forma categórica a ideia darwiniana de que evoluímos dos primatas ancestrais. Na verdade, eles afirmam exatamente o oposto, não é? Exatamente o oposto. A evolução darwiniana é invertida. O texto diz que símios, gorilas, orangotangos não são os nossos avós evolutivos, mas sim humanos pré-históricos que degeneraram. É o produto de uma queda vertiginosa, não uma ascensão. E a fonte vai ao extremo de citar o porco. A parte do porco é fortíssima no audiodocumento. Demais. O texto diz que o porco é um elemental num processo involutivo tão denso, tão pesado, que lá na época de Moisés, os israelitas eram decapitados se comessem a carne dele. Olha, eu confesso que quando li essa parte, fiquei tentando entender a mecânica da coisa, mantendo a nossa postura imparcial, claro. Claro. Mas como é que essa inversão total da teoria da evolução padrão ilustra aquela regra de que a natureza sempre limpa os fracassos? Como que uma alma humana vai parar num porco ou num orangotango? Eu entendo perfeitamente o espanto, porque à primeira vista parece uma biologia fantástica, quase mitologia pura. Mas se a gente analisar estritamente dentro da lógica interna, faz todo o sentido mecânico. Como se fossem engrenagens. Isso. Lembra do limite das 108 vidas que você mencionou? Lembro. Bateu a cota, acabou. Então, quando um ser humano esgota essa cota sem ter dissolvido o ego, a natureza precisa reciclar essa energia. A pessoa não fica flutuando num limbo eterno. Ela entra na espiral descendente daquela escada em caracol. Ela involui. A consciência que falhou no reino humano é forçada a descer para os reinos inferiores. Ela vai habitar formas biológicas que refletem aquele nível exato de degeneração energética. Nossa, é quase como se os corpos dos animais, em alguns desses casos, fossem vistos como prisões ou estágios de reabilitação forçada. Eu diria que a fonte descreve mais como uma usina de reciclagem implacável. E o detalhe crucial sobre essa espiral descendente, que eles chamam de reinos do Tártaro ou do abismo, é a unidirecionalidade. Não tem volta. Não tem? Elementais fracassados não podem simplesmente se arrepender no meio do caminho, tipo, desculpa, errei, dar meia volta e começar a subir a escada novamente como humanos. O texto usa uma imagem muito vívida para essa mecânica de limpeza.
Eles dizem que o inferno tem uma porta de entrada e uma porta de saída completamente distintas. Uau! 2 portas diferentes? Sim, entra-se por uma porta, como humano falho, e aí passa-se por eras de degradação contínua e sofrimento mecânico. E isso vai até a desintegração total do ego. Só depois de ser reduzida a pó cósmico, a essência original que agora está purificada e livre daquele ego, sai por uma porta diferente. E ela sai para recomeçar toda a jornada evolutiva desde o zero absoluto, lá no reino mineral. Ou seja, volta-se pedra. Volta a ser pedra. É um processo de entropia e renovação extremamente longo e doloroso. Olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque, tudo bem, a natureza recicla quem falha através dessa descida que você descreveu. Mas e quem ainda está no jogo? Que ele ainda tem crédito na praça. Isso. Digamos que alguém ainda tem algumas daquelas 108 vidas sobrando. A pessoa morre e chega a hora de renascer como humano novamente. O que acontece? Ela senta numa sala de espera divina, olha um catálogo e escolhe. Tipo, nesta próxima vida eu quero nascer no Brasil, numa família de músicos super compreensivos para aprender a lição da paciência. Porque, hoje em dia, grande parte da literatura espiritual moderna jura de pés juntos que a alma escolhe onde nasce, né? Ah, sim, a ideia é do planejamento encarnatório. A fonte faz questão de criticar isso abertamente, de dar uma alfinetada mesmo. Sim, eles não poupam palavras. Não poupam. Na visão apresentada pelo texto, o ego humano comum tem zero direito de escolha. Zero. E a lógica deles é impecável dentro da própria premissa. Pensem bem. A fonte diz: se um ego que é feito de orgulho, avareza, cobiça e vaidade pudesse escolher o próprio destino, o que ele faria? Ele iria direto para as Maldivas, né? Nasceria bilionário. Exatamente. Ele invariavelmente escolheria nascer em berço de ouro, em uma mansão, com uma saúde de ferro e leitos de rosas. Ninguém jamais escolheria a dor e, consequentemente, segundo o texto, ninguém jamais pagaria o próprio karma. A dívida ficaria pendente para todo sempre. Exato. E é por isso que, quando eu estava lendo, me veio muito forte a analogia do sistema judiciário. Para a maioria da humanidade, segundo essa filosofia, o renascimento não é tipo abrir um aplicativo de hotel, olhar as fotos da família, ver as avaliações de 5 estrelas e fazer o check-in no quarto que mais agrada. O renascimento se parece muito mais com receber uma intimação judicial de um oficial de justiça. O documento, que é a nação, a época histórica, a família e o corpo biológico onde você vai nascer, já vem inteiramente preenchido, carimbado por instâncias superiores. Que a fonte chama de senhores da lei ou os agentes do karma. Isso. A pessoa simplesmente não apita nada. Ela é obrigada a comparecer àquele endereço biológico e cumprir a pena ou colher os frutos. A regra básica que eles martelam é aquela velha máxima: quem semeia raios, colhe tempestades. Essa sua analogia da intimação judicial captura com precisão o peso dessa burocracia celestial que o audiodocumento descreve. Para essa filosofia, o livre-arbítrio, do jeito que a gente entende, é uma ilusão reconfortante, mas só para quem ainda opera através do ego. Então, ninguém tem livre-arbítrio. Só seres raríssimos, aqueles que já têm a consciência 100% desperta e a alma formada. Esses possuem o luxo genuíno da escolha. Para o resto de nós, há apenas a matemática fria do karma. E o texto insiste num ponto que faz a gente refletir muito sobre a condição do nosso mundo. Eles dizem que a Terra, como planeta, seria um verdadeiro paraíso, totalmente livre de dor e miséria, se fosse a essência divina que governasse as nossas ações no lugar do ego. Toda a dor do mundo seria evitada. Exato. Então toda a dor planetária atual é vista apenas como mecanismo corretivo desses senhores da lei. É o jeito deles garantirem que nenhum delito escape da justiça cósmica. O que nos leva ao momento exato em que o oficial de justiça finalmente entrega a intimação. O nascimento. A consciência é alocada em um novo bebê, numa nova família ditada por essas leis do karma. O que acontece a partir desse segundo? É aí que começa o drama. É porque eu fiquei pensando, será que aquele ego antigo, cheio de manias e dívidas da vida passada, já assume a direção da criança ali na hora do parto? O documento entra em detalhes muito fascinantes sobre a cronologia da infância.
Eles dizem que nos primeiros 3 a 4 anos de vida, o ego fica do lado de fora. Assistindo de camarote. Isso. Apenas a essência, aquela faísca pura que sobrevive a tudo, se manifesta. O texto descreve a criança nesse estágio como bela, genuinamente inocente e muitas vezes dona de capacidades psíquicas e clarividentes, justamente porque a lente dela ainda não está suja pelo ego. Mas o relógio tá batendo. Sempre. O problema sério se instaura por volta dos 7 anos de idade. O documento bate muito nessa tecla. É nessa marca dos 7 anos que a nova personalidade da criança termina de ser fabricada. Pelo convívio, pela escola, pelos exemplos dos pais. E a personalidade precisa estar robusta. E é somente quando essa personalidade ganha essa robustez que o ego, que a fonte faz questão de descrever como algo feito de vibrações sinistras e tenebrosas, encontra a porta aberta. Aí ele entra e assume o controle total do indivíduo. E a distinção que eles fazem entre a essência, o ego e a personalidade é, assim, o alicerce de toda a psicologia deles. Olha, pera, eu preciso fazer uma pausa e questionar uma coisa aqui. Porque, de verdade, esse foi o ponto que mais me causou espanto no documento todo. Sobre o cemitério? Sim, a fonte afirma categoricamente que a personalidade é puramente energética, não tem nada a ver com o corpo físico. E vai muito além. Diz que após a morte física, essa personalidade não reencarna. Não vai para o céu, para o inferno, nada disso. Ela se decompõe e apodrece lentamente no cemitério, junto com o corpo físico. É uma imagem bem chocante. Toda a nossa memória biológica, as nossas sinapses, aquelas piadas internas que a gente tem, as nossas preferências por café ou chá, o nosso sotaque, tudo aquilo que qualquer um de nós olha no espelho e chama de eu, não está seguro. Para eles, isso é só uma camada de energia barata que fica mofando no cemitério, enquanto o tal do ego foge para a próxima intimação judicial. Isso é uma ideia aterrorizante para a mente moderna. Com certeza é. Mas se a gente conectar isso com o quadro geral de como eles enxergam o universo, a gente entende o rigor quase clínico dessa doutrina. Sim, é desconfortável para nós porque nós somos completamente obcecados pela nossa personalidade. É o que a gente acha que a gente é, né? Exatamente. Mas para o gnosticismo que o audiodocumento apresenta, a personalidade é apenas a roupa alugada. É uma interface energética, um software temporário criado naqueles primeiros 7 anos de vida e criado exclusivamente para que o indivíduo possa interagir com o mundo tridimensional daquela época específica. Para viver naquela década, com aquele idioma. Isso. Não tem valor cósmico duradouro nenhum. O sotaque, os gostos musicais, os títulos acadêmicos, o saldo da conta bancária... Tudo isso faz parte dessa roupa que, literalmente, vira lixo energético no cemitério. O verdadeiro ocupante permanente dessa roupa é o ego. O piloto sinistro. O piloto. E é por isso que a fonte traz uma afirmação extremamente dura. Toda pessoa que não passou por aquele processo lá do início de dissolução voluntária é considerada negra ou tenebrosa internamente. Sem meias palavras. Nenhuma. Não importa o quanto a pessoa se presuma santa, virtuosa, supereducada ou caridosa através dessa sua personalidade provisória. Se a estrutura central que motiva a ação dela ainda for o ego, a radiação fundamental daquele indivíduo é obscura. O verniz social não engana a auditoria do universo. Então, com essa roupagem temporária da personalidade perfeitamente cimentada ali aos 7 anos de idade, e com o ego agarrado ao volante e ditando todas as regras, o palco está montado para o conceito mais devastador que a fonte apresenta: a lei da recorrência. E o texto tem o maior cuidado de explicar que isso acontece em 2 níveis espelhados, o micro e o macro. A famosa engrenagem dentro da engrenagem. No nível micro, que somos nós lidando com a nossa vidinha diária, a regra é implacável. O ego retorna e repete tudo igual, o mesmo filme, mas com um detalhe que muda o jogo completamente. Ele repete os mesmos atos acrescido das consequências. A fatura sempre chega. A conta chega e vem alta. E o texto não usa meias palavras para dar os exemplos práticos de como isso funciona, né? Os exemplos são brutais.
E muito ilustrativos da mecânica matemática desse karma. Exatamente. Eles dizem, por exemplo, que um assassino de uma vida passada volta e se depara com o exato mesmo cenário. A cena se repete, só que agora a polaridade inverteu. Ele é o assassinado? Ele é a vítima. A pessoa que foi ladra no passado reencontra a mesma oportunidade. Ela sente o exato mesmo impulso de roubar, talvez até tente executar o ato de novo, mas a consequência pré-programada puxa o tapete e ela termina direto no cárcere. É o bloqueio do universo. Outro exemplo muito gráfico que o texto traz. O criminoso que acha que vai conseguir fugir da cena do crime na nova vida. A lei neutraliza ele antes. Ele já nasce inválido ou perde a capacidade de andar muito cedo, porque a rota de fuga foi cortada pela lei de recorrência antes mesmo do crime acontecer de novo. Ou o exemplo da cegueira, né? Isso. A pessoa que nasce cega, que perde a capacidade física de ver as coisas que no passado a conduziram a atos de extrema crueldade. Então, o que tudo isso significa pra gente? Significa que essa repetição não é um loop temporal divertido de ficção científica, tipo O Feitiço do Tempo, onde você acorda no mesmo dia e tenta agir diferente. Não tem comédia romântica aqui. Nenhuma. A repetição traz o peso acumulado das ações. Porque, se a gente pensar bem, se a vida é uma reencenação exata, onde a única variável é a dor do karma, sendo cobrado sem piedade, o universo pareceria uma grande prisão, sabe? Sem escapatória. E o mais surpreendente no documento é que ele não limita essa regra de recorrência apenas aos humanos falhos aqui embaixo. O nível macro obedece estritamente à mesma lógica de repetição implacável. Planetas, civilizações inteiras, até os deuses. Os deuses também entram na roda? Entram. O texto cita que até entidades celestiais elevadíssimas precisam repetir as suas jornadas cósmicas a cada novo amanhecer do universo. A Terra que nós habitamos hoje, com todas as suas nações, é descrita não como um milagre inédito no vazio do espaço, mas como a repetição em grande escala de um processo que já ocorreu em uma antiga cadeia lunar. Uma vida passada da Terra. Exato. Uma cadeia habitada por seres que eles chamam de selenitas. Isso tudo antes da nossa Lua atual virar o que eles descrevem como um cadáver espacial frio. Caramba! E isso se aplica às nossas sociedades também, não é? A nossa própria cultura está fadada a ser reprisada igual filme na sessão da tarde. Fadada à repetição, a fonte prevê que no futuro uma humanidade subsequente vai repetir as exatas mesmas dinâmicas das nossas atuais raças e culturas. O texto chega a mencionar especificamente o mundo latino, por exemplo. E o que acontece com ele? Eles dizem que o mundo latino, com toda a sua forma apaixonada de pensar e sentir, será repetido em um ciclo futuro, mas em uma oitava superior. Uma versão melhorada. Tipo isso, o formato cultural se repete, mas vibrando de uma maneira mais digna, mais ética e espiritual, despojada do materialismo grosseiro que, segundo a fonte, caracteriza a nossa atual era sombria, o Kali Yuga. O mecanismo dessa roda gigante não perdoa, afeta desde a formiga até os sistemas solares. Ninguém escapa. E diante de uma mecânica tão fechada, tão friamente matemática, o texto aponta uma única e estreitíssima porta de saída. A única forma de quebrar esse loop de recorrência e não ser esmagado pela repetição das dívidas é uma revolução interna total, que o documento chama de cristalização das 3 forças primárias na consciência. É a única brecha no contrato para fugir dos senhores da lei. Uau! É realmente uma arquitetura da realidade de tirar o fôlego. Cobrimos um terreno imenso aqui hoje. Começamos com a roda do tempo que simplesmente se recusa a girar para trás e a urgência daquele limite super restrito de 108 vidas. A cota de sobrevivência. E depois vimos como a gnose vira a teoria evolutiva do avesso, né? Analisamos a ausência aterradora de escolha na hora de nascer, com os senhores do karma preenchendo a nossa intimação de destino com aquela precisão cirúrgica. Sem chance de escolher o quarto de hotel. Sem chance. Debatemos também o ciclo crítico dos 7 anos, o surgimento do ego tenebroso
e a constatação muito perturbadora de que a nossa querida personalidade é só um holograma provisório que vai mofar no cemitério. E finalmente mergulhamos na lógica impiedosa da lei de recorrência, que garante que o universo nunca, jamais esquece uma dívida, e que cada ação volta com juros altíssimos, seja para ladrões, assassinos ou planetas inteiros. Tudo se repete, e a conta sempre chega. E é um sistema que, independentemente da crença ou da religião de quem está nos escutando agora, oferece um exercício formidável de autoobservação. Exige que a pessoa olhe para a mecânica das suas próprias repetições cotidianas com uma frieza quase científica. Foi um prazer enorme ajudar a decupar a lógica estrutural desse material tão complexo e tão detalhado hoje. O prazer foi todo meu. E isso tudo nos deixa com um pensamento final para nossa audiência. Uma provocação ancorada exatamente no coração dessa lei de recorrência. Vamos lá? Bom, se a regra fundamental dessa filosofia é de que tudo no universo se repete acrescido das suas consequências, e se os agentes do karma operam com uma precisão contábil impecável, qual é aquele pensamento silencioso ou aquela ação aparentemente inofensiva que está sendo cultivada hoje por qualquer um de nós e que na mecânica invisível do tempo já está destinada a se repetir como uma verdadeira avalanche na próxima volta dessa espiral? Fica aí o mistério para as nossas próprias reflexões. Agradeço imensamente a companhia e a troca de ideias de hoje. Até a próxima Exploração Profunda.